A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção, por sua proteção. Muito obrigada, Pai, pelos teus livramentos, Pai. Obrigada, Senhor, pelas dádivas recebidas. Por favor, Pai, nos guie nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Josué, né? Hoje a gente vai ver sobre a herança, então eu vou pular alguns capítulos, porque em questão da terra, né? A terra, qual terra foi de quem, isso para nós hoje não é relevante, né? Tô feliz hoje, né, comentei com vocês aqui referente ao Negão, né, o cachorro que a gente cuida aqui em Itaju do Colônia. A gente estava muito preocupados com ele, tanto que ontem a gente veio cedo, tentou, né, vir cedo para cá, mas a gente não conseguiu, estávamos muito preocupados. Então hoje estou bastante cansada porque a gente cuidou dele, deu banho, né, com banho com shampoo especial, especialmente, né, para o estado dele. Mas graças a Deus ele está se recuperando muito bem, né? E Deus está abençoando, né? Deus está abençoando. Ele já é de idade, né? Já é idosinho, mas enquanto Deus der forças, a gente vai continuar cuidando dele, né? E enquanto for da vontade do Senhor, ele vai ficar aqui conosco e Deus sempre nos capacita, né? Então, Deus continua nos abençoando também para ter condições de cuidar dele, né? Afinal de contas, as coisas hoje em dia não é muito fácil, né? Mas graças a Deus está tudo indo muito bem. Então vamos lá. A gente já começou a ver em questão da herança. O capítulo 14 eu vou ler porque ele relembra um pouco, porque fala sobre Caleb, né? Lembra da terra, de quando foram espiar a terra, Deus pediu para que fossem, né? Que escolhessem um de cada tribo para espiar a terra, e foram os 12. E dos 12, somente Josué e Caleb viram aos olhos, com os olhos espirituais, né? Viram que realmente a terra era fortificada, tinha gigantes, mas tinham a certeza de que Deus estava com eles ali. Então, se Deus prometeu que a terra seria um deles, a terra seria. Mas os outros 10, ao invés de ver com os olhos de Deus, não, né? Eles olharam com os olhos humanos e só viram os problemas, né, as dificuldades. E incitou o povo também. Então, os 10 falando da cidade, não, a cidade é muito forte, tem gigantes, seremos massacrados. E com isso, todo o Israel ali acabou caindo nessa lamentação. Por isso, eles ficaram 40 anos andando pelo deserto, para que aquela geração do exército falecesse e viesse uma nova geração, porque essa nova geração que entraria na Terra Prometida, né? Então, aqui no capítulo 14, a herança das tribos, está falando sobre Caleb e eu achei muito interessante. Então, o capítulo 14 eu vou ler. Os outros eu só vou falar de a quem se refere, a que tribo se refere, mas eu não vou ler porque vai falar sobre os lugares, né? Até de onde até aonde, qual é o limite, qual é o lugar de cada um. E para nós, nos dias de hoje, não é relevante isso. Então, vamos lá. Capítulo 14 de Josué, a herança das tribos. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e meia, das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim. E aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arrebaldes,
para o seu gado e os seus bens, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos eu tinha, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus, isso é muito importante, perseverança. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho 85 anos. Olha só. Então eles levaram 5 anos para conquistar a terra prometida, né? Desde que se aproximaram de Jordão, né? Do Rio Jordão, porque antes ali já teve terras, né? Foram Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés, né? Dessa vez eu acertei. Então, e esse tempo todo, desde que chegaram ali até conquistar toda a terra, foram 5 anos, né? Porque os 40 anos ficaram no deserto. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é a força minha agora, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou daquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom a herança. E olha só, olha que interessante aqui. Ele está pedindo uma terra que ainda está habitada. Por isso que ele está dizendo, eu ainda continuo com o mesmo vigor daquela época. Deus manteve o mesmo vigor para que, quando chegasse na terra prometida, ele conquistasse a terra dos anaquins, né, que eram os gigantes. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom a herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Olha que maravilha, né? Então ali Deus mais uma vez cumprindo a tua palavra, né? E manteve o vigor, né, de homem de guerra, para que ele pudesse, aos 85 anos, imagina só, aos 85 anos, fazer guerra contra gigantes, para que assim retomasse a terra para si, como Deus havia prometido, né? Agora, nos outros capítulos, como eu falei para vocês, esses outros capítulos eu vou pular porque são as heranças, né, falando exatamente os lugares, de onde até aonde, que cidade, tal, tal, tal. No 15, né, se refere à herança de Judá, que é, né, a qual Calebe pertence, inclusive aqui, né, Calebe deu a Axa, sua filha, ao Otiniel, Otiniel era sobrinho de Calebe, e deu a sua filha por mulher. E Otiniel pediu para ele que desse uma terra boa, né? Então, o Calebe deu para ela fontes superiores e fontes inferiores. A terra que Calebe tinha dado, a terra que ela morava ali era terra seca, e ela pediu terra com águas, né, com fontes de águas, e ele a concedeu. E aqui fala até o último versículo aqui, que é o versículo 63, fala todos os lugares que eles conquistaram, né, que pertencia
ajudar, aliás, que conquistaram não, conquistaram tudo, né, mas que pertencia a Judá. Inclusive, no último versículo fala sobre os jebuseus, né, que eles não conseguiram expulsar, mas que viveram ali entre dentro da tribo de Judá como servos, né, como tributários. No capítulo 16 fala sobre a herança de Efraim, que acho que pelo visto aqui, acho que todos eles tiveram uma cidade que ficaram como tributários para eles, né? No caso de Efraim, foram os cananeus, né, que ficaram habitando no meio dos efraimitas, né, ficando sendo tributários a ele. A herança da meia tribo de Manassés é no capítulo 17, né? Aqui no capítulo aí no capítulo 17, então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és e grande força tens, não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão suas, ainda que é bosque, cortá-los-ás e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Então ainda tinha gente para expulsar ainda, né? No 18 fala o mapeamento do restante da terra, né? Inclusive no versículo 11 fala da herança de Benjamim, né? No capítulo 19 fala a herança de Simeão, e no versículo 17, aliás, do capítulo 19, versículo 10, a herança de Zebulon, versículo 17, a herança de Issacar, versículo 24, a herança de Aser, versículo 32, a herança de Naftali, versículo 40, a herança de Dan, né? Aí, e no versículo 49, heranças especiais. Vamos ver essas heranças especiais? Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, a Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram as tribos dos filhos de Israel em herança por sorte em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Que maravilha, né? Ali o cumprimento da palavra do Senhor. Deus prometeu que eles reaveriam a terra e reconquistaram a terra, né? Quando Deus promete, ele cumpre. Deus não é homem para falhar. Se ele fechou uma porta, ninguém abre. Se ele abriu uma porta, ninguém fecha. O mundo tem mania de falar, o mundo fecha uma porta, Deus abre uma janela. Mas o meu Deus não é Deus de janelinha não, filha. Meu Deus, que é o Deus vivo, Deus único, ele não abre uma janelinha, ele abre uma porta gigantesca para todos os seus filhos, para aqueles que andam em seu caminho, para aqueles que perseveram. Olha aqui o exemplo de Caleb, né? Ele tinha 40 anos quando foi espia. Aliás, tinha 40 anos não. Ele era mais novo, né, quando ele foi espia. Ficou 40 anos. Ele tinha 40 anos, isso mesmo, tá certo. Gente, me desculpa, sabe que eu sou meia avoada assim. Mas ele tinha 40 anos, então imagina só. Ficaram 40 anos andando no deserto. E não só ele, como todo o povo ali. Não passaram fome, não passaram sede, não envelheceram as suas vestes, não perderam o vigor. Caleb falando aqui, ó, eu tinha 40 anos e hoje com 85 tenho o mesmo vigor, a mesma força que eu tinha naquela época e ainda vou conquistar a cidade que Deus prometeu, que é cheia de gigantes. Vou lutar contra ela ainda, contra os gigantes ainda. Então, olha o que Deus prepara, né? Deus, quando ele promete, ele cumpre. E se ele tem uma missão para você, ele te capacita para tal.
né? Não se preocupe com isso. Ah, eu não sei, lembra de Moisés, né? Ah, eu não sou bom com as palavras. Moisés ainda indagou bastante com Deus, né? Mas Deus é tão maravilhoso que acabou ouvindo ali e colocou Arão para que falasse para que falasse diretamente com o povo, já que Moisés tão, não se sentia disposto, assim, não se sentia à vontade em falar em público, vamos dizer assim, né? Hoje a gente sabe muito sobre isso, né? A timidez em falar perante o público. Eu mesmo no começo dos vídeos gaguejava bastante, né? Hoje eu já estou mais acostumada, mas também a gente já fez a primeira leitura bíblica, né? Terminamos no final do ano e agora a gente já está fazendo a segunda leitura. Então, os primeiros vídeos eu lembro como foram difíceis. Não é fácil ainda para mim, né? Imagina, você tá olhando ali e conversando com uma máquina ali, né? Aliás, conversando não, tô conversando com vocês. Mas vocês me veem, mas eu não vejo vocês. E por isso que eu olho diretamente para a lente do celular. Porque quando vocês olharem para o vídeo, eu quero que vocês tenham ciência de que eu tô aqui falando diretamente para você, olhando nos seus olhos, né? Que você tenha essa impressão de que eu estou aí com você, eu conversando diretamente com você, olhando nos seus olhos. Os olhos não são espelhos da alma? Então, eu quero que você veja em meus olhos que eu sou filha de Deus. Eu estou aqui simplesmente para proclamar a palavra do Senhor. E o que ele me inspirar a falar, eu falo. Agora, tem muitas coisas, em algumas coisas, obviamente, eu dou minha opinião, né, de que eu vejo nas redes sociais e tal. TV, nem tanto, porque TV, nossa, é tanta coisa ruim que a gente assiste que eu, sinceramente, eu não quero isso dentro da minha casa. Então, o meu esposo tinha costume de assistir e eu chamei a atenção dele também referente a isso. Eu falei, não, aí hoje ele já não assiste mais aquelas coisas lá que só fala de morte, de tragédia, que não sei o quê. Ela fala, não, essas coisas, ligar a TV, essas coisas entram em casa, não tem necessidade disso. Em que vai me acrescentar ver essas coisas? O que a gente precisa é saber, obviamente, em relação à segurança e tal, a gente precisa se manter atualizado. Mas não tem necessidade de eu ficar vendo falar sobre, um morreu aqui, outro morreu lá, outro morreu acolá. Não tem necessidade, não me traz nada, não me acrescenta nada, né? Pelo contrário, isso só nos coloca mais medo, porque a gente sabe, todos nós morreremos um dia, né? Muita gente tem medo de como será a sua morte, mas nós, filhos de Deus, não devemos temer a morte, porque esse mundo aqui é só uma passagem. A nossa preocupação tem que ser agora em vida, buscar a Deus enquanto está vivo, agradar a Deus enquanto estamos vivos, porque depois da morte não terá mais chance, porque aí só será ressuscitado no dia do julgamento. Então, enquanto está em vida, é que você tem que aproveitar para agradar ao Senhor, servir ao Senhor, seguir seus caminhos e, quando for descansar, que realmente descanse em paz e aguardar o dia do julgamento, né? Porque aqueles que morrem, como o próprio Jesus diz, eles estão dormindo, né? Jesus compara a morte como um sono profundo. Eles não pensam, eles não falam, eles não sentem. Então não tem como adorar ao Senhor, não tem como proclamar a palavra do Senhor, não tem como orar ao Senhor. Temos que fazer isso em vida, procurar agradar a Deus ao máximo que podemos, né? Lembre-se que nós só fazemos o possível, porque o impossível quem faz é Deus. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o seu nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo. Manifeste o Teu poder na vida dela, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em seu psicológico, Senhor. Toque em sua mente, Pai. Muitas pessoas estão perturbadas, estão confusas, Pai. Necessitam de Ti, Senhor. Necessitam de Tua palavra, de Teu conhecimento, necessitam de Teu Espírito, Pai. Peço a Ti, Senhor, por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho.
Peço a Ti pelos nossos governantes, peço a Ti pelas nossas autoridades, Pai, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade. Peço a Ti pelos Teus filhos, por favor, Pai, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. E não se esqueça, aqui em cima tem os canais, né? O meu de José Carlos Trovari também. Se inscrevam nos dois aí, curta, compartilhe, para que o YouTube tenha ciência de que esses vídeos estão sendo bem acessados e assim possam publicar cada vez mais e alcançarmos cada vez mais almas para o Senhor, para a libertação, tá bom? Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.